Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Para aqueles que ainda não abriu nenhum vídeo meu, eu sou Renato José, estudante e trabalhador espírita. Estamos aqui juntos fazendo esse estudo do livro da Gênese, que é um dos livros da base da doutrina, um livro muito rico em conhecimento. E estamos no capítulo 4, Papel da Ciência na Gênese. Já fizemos um vídeo sobre esse tema e hoje encerramos esse capítulo 4. Vamos pedir a bênção do nosso Senhor Jesus, a ajuda e a intuição dos bons espíritos que gostam quando a gente está crescendo, tá bom? No último vídeo, nós encerramos aqui no item 11, do capítulo 4, encerramos no item 11. Estávamos falando do ser espiritual. Estávamos falando do ser espiritual e Kardec enfatizava que a ciência nunca teve interesse em voltar suas atenções para esse estudo, que a filosofia, que tem mais afinidade com o tema, entra muito em contradição. Uns céticos, outros crentes, e muito focado apenas na opinião de seus autores, na opinião do filósofo, sem nenhuma base de raciocínio lógico, vamos dizer assim, sempre só no campo da filosofia. Então ele encerrou falando disso, e que isso ficava sempre nas ideias pessoais dos seus autores. Então agora aqui vamos retomar no item 12 do capítulo 4. Esta questão, quer dizer, a questão do ser espiritual, no entanto, é a mais importante para o homem porque por isso que envolve o problema do seu passado e do seu futuro. A do mundo material apenas diretamente ou indiretamente o afeta. O que lhe importa saber antes de tudo é de onde veio, para onde vai, se já viveu, se ainda viverá, qual a sorte que lhe será reservada. Ele coloca aqui que as questões do mundo material apenas indiretamente o afeta. Ele está levando em consideração o espírito, Está levando em consideração o espírito, e ele bota, que ele fala o ser espiritual, e ele bota que essa é a questão mais importante. Quando a gente entende que a gente é espírito, essas questões das causas e efeitos sobre o espírito fica mais importante, porque já sabemos que a estadia aqui no mundo material ela é passageira e que estamos evoluindo, sendo preparados para uma vida sem fim no mundo espiritual. Por isso que ele coloca a questão de compreender o ser espiritual é mais importante. Sobre todos esses pontos, a ciência se conserva muda. A filosofia apenas emite opiniões que concluem em sentido diametralmente oposto, mas que, pelo menos, permitem se discuta, o que faz com que muitas pessoas se lhe coloquem do lado, de preferência a seguirem a religião que não discute. Então ele falou, a ciência se conserva muda. Claro, ele estava falando lá no século XIX. Hoje, a ciência já se mexe para tentar compreender essa questão espiritual. A ciência já se mexe, como eu falei no vídeo anterior. Muitas universidades já com dissertações de mestrado, com alguns estudos sobre essas questões extramateriais. E ele fala que a filosofia permite se discuta, se coloque ideias, se pergunte, se negue, se afirme, levante hipóteses sobre a questão. E como isso começa a complicar na cabeça, ele diz aqui que as pessoas preferem seguir religião, porque religião é um prato feito, ninguém pode mexer. Você aceita como dogma e não discute. Então fica mais fácil.
Na verdade, inconscientemente, nós sempre queremos alguém que nos dirija, que nos diga o que é certo e o que é errado, para ficar fácil. Um dos maiores processos difíceis do ser humano é decidir, é escolher. Toda escolha há uma renúncia. Sempre que você ganha uma coisa, você perde outra. Então, quando alguém lhe comanda, quando alguém lhe dá as ordens, fica mais confortável, apesar de que não quer dizer que isso é o melhor. Então é isso que ele coloca. Coloca a filosofia de lado e prefere as religiões, nessa questão do ser espiritual. Todas as religiões são acordes quanto ao princípio da existência da alma, sem, contudo, o demonstrarem. Todas as religiões concordam que existe uma alma, mas não demonstram essa alma, não procuram trazer alguma evidência de que há essa alma. Muitos seguem livros deixados aí, livros muito antigos, que trazem muita linguagem figurada, muita metáfora, muita questões que precisam ser bem interpretadas, né? E as religiões seguem e as pessoas fecham os olhos, os ouvidos e o raciocínio e seguem ali. Não o são, quer dizer, acordes, as religiões não são acordes, porém, nem quanto à sua origem, nem com relação ao seu passado e ao seu futuro, nem principalmente, e isso é o essencial, quanto às condições de que depende a sua sorte vindoura. Então, não são acordes. Elas são acordes quanto ao princípio da existência da alma, mas não concordam, elas não têm um acordo quanto ao seu passado, ao seu futuro e às condições que depende a sua sorte vindoura. Olha só, as religiões concordam que tem uma alma, todas elas, mas quanto às questões mais importantes, o meu passado, o meu futuro, a minha sorte futura, a relação entre o meu comportamento de hoje e as consequências dele adiante, não há concordância. Tem religião que acha que vamos morrer e vamos ser ressuscitados mais adiante, quando Jesus voltar, e julgar para céu e inferno. Tem religião que acredita que ao morrer já vou destinado para um céu ou para um inferno. Há outras que eu nem conheço direito, como os muçulmanos, qual é a sorte, os budistas, né? Qual é a sorte da alma depois da morte. Então não há acordo entre isso. Em sua maioria, elas apresentam como o futuro da alma e impõem à crença aos seus adeptos um quadro que somente a fé cega pode aceitar. Somente a fé cega pode aceitar, visto que não suporta exame sério. Quer dizer, tem que aceitar o que elas dizem com a fé cega, porque se você fizer uma análise mais detalhada, não tem explicação. Ligado aos seus dogmas, às ideias que nos tempos primitivos se faziam do mundo material e do mecanismo do universo, o destino que elas atribuem à alma não se concilia com o estado atual dos conhecimentos. Olha, o destino que cada uma fala para nós não bate mais com o nosso momento atual de conhecimento, da ciência. E eu volto a dizer, olha que ele descreveu isso no século XIX. Não podendo, pois, senão perder com o exame e a discussão, as religiões acham mais simples proscrever um e outra. Quer dizer, se não pode discutir nem examinar o que as religiões estão nos dizendo, elas preferem proscrever. O que é proscrever? Proibir, não permitir. Então, coloca na cabeça dos seus fiéis, dos seus seguidores, que não se discute isso. Tem até um termo chamado mistérios da fé. Então, cala a boca, mistérios da fé. Pare de pensar. Então, a ciência, o que resume do que a gente já leu é: as religiões acreditam na existência da alma, mas não dão as respostas que cada um intimamente busca. Mesmo sem verbalizá-la, o seu íntimo está buscando essas respostas.
né? E não convencem. As religiões não convencem. Dessas divergências no tocante ao futuro do homem, nasceram a dúvida e a incredulidade. Entretanto, a incredulidade dá lugar a um penoso vácuo. O homem encara com ansiedade o desconhecido em que tem fatalmente de penetrar. Então, olha só, eu sempre acreditei nisso, que essa falta do raciocínio, essa falta de uma crença, até de certo modo provada, joga na dúvida e a incredulidade. Daí muita gente abandonar as religiões e se intitular ateu, né? E o ateu, à primeira vista, quando tudo está bem, quando a vida está correndo suave, eles parecem fortes. Eu converso com alguns ateus que até a imposição da voz e do corpo parece que eles desafiam Deus, desafiam qualquer inteligência superior. Mas, quando as vicissitudes da vida, quando os momentos difíceis da vida se apresentam, são os mais frágeis. São os mais frágeis. Já tive isso como observação na vida, com os acontecimentos. Eles vivem na ansiedade, né? Pelo desconhecido. Gela-o a ideia do nada. Diz-lhe a consciência que alguma coisa lhe será reservada para além do presente. Que será? Sua razão, com o desenvolvimento que alcançou, já lhe não permite admitir as histórias com que o acalentaram na infância, nem aceitar como realidade a alegoria. Essas histórias da infância e as alegorias, ele está se referindo à forma de fé que foi passada para a gente. Que eu sempre falo aqui. Essa ideia de céu e inferno, essa ideia de pecado, essa ideia de um Deus que está em cima dessa abóbada azul, vigiando os meus atos e que fomos criados milagrosamente com estalar de dedos, que Deus fez o mundo em 7 dias, isso não cabe mais na cabeça com a atual intelectualidade do homem. Qual o sentido dessa alegoria? A ciência lhe rasgou um canto do véu. Não lhe revelou, porém, o que mais lhe importa saber. Então a ciência rasgou um canto, a ciência mostrou muita coisa, como o mundo foi formado, como o que nós somos em termos de biologia de animal, o que é esse corpo. A ciência mostrou muita coisa, desmistificou muita fé cega. A ciência fez isso. Por isso que ele rasgou um canto do véu. Mas o mais importante, a ciência não acha que é do campo dela, né? O homem interroga em vão, nada lhe responde ela de maneira peremptória, quer dizer, de maneira absoluta, de maneira firme e apropriada, a lhe acalmar as apreensões. Por toda parte depara com a afirmação a se chocar com a negação, sem que de um lado ou de outro apresentem provas positivas. Então ele está falando religião e ciência. A toda hora a gente vê uma negação de uma afirmação entre um e outra. Daí a incerteza. E a incerteza sobre o que concerne à vida futura faz que o homem se atire, tomado de uma espécie de frenesi, para as coisas da vida material. Isso é muito legal de pensar e de raciocinar. A incerteza de que eu sou espírito, a incerteza de que eu tenho um futuro após a morte do corpo, essa coisa de para onde eu vou. Quando não tem as respostas, o homem procura, não sei se inconscientemente, né, até, a se jogar nas coisas materiais. A achar que a vida é isso aqui, que ser feliz é isso aqui. Que ser feliz é você, e ter sucesso é você se apoderar dos valores que essa sociedade nos apresenta. Quais são os valores? A pessoa que tem mais valor é o quê? A que é bonita, com os padrões dessa sociedade, porque o que é belo é relativo, é subjetivo. A pessoa ter dinheiro, ter poder, o poder está relacionado ao dinheiro, mas tem o poder da autoridade, né? Do cargo, do governante, do chefe.
E também, estou esquecendo um, beleza, dinheiro, poder e fama. Fama. Ser aplaudido, ser reconhecido, né? Então, a pessoa que acha que conquista essas coisas tem sucesso na vida. O sucesso está aí. Esses são os valores importantes. E tem gente que bate o pé que dinheiro traz felicidade, que quem fala que dinheiro não é a felicidade é um babaca. É uma questão de quem já tem os olhos de ver, né? De quem já tem ouvidos de ouvir, para perceber que o dinheiro sim resolve problemas materiais e que te tira de certas situações difíceis. Paga a conta do teu hospital, paga a conta de tua casa, faz você usufruir dos prazeres fúteis da vida, de viagem, de tudo. O dinheiro faz isso. Mas ele não faz a paz de consciência. Ele não faz o verdadeiro êxtase da felicidade, que quando você bota a cabeça no travesseiro, lhe vem uma respiração tranquila e um sorriso leve de quem está sintonizado com as energias sutis, superiores à energia do amor. De quem tem a consciência tranquila de que não é o problema nem a dor de ninguém nessa vida. Muito pelo contrário, muitas vezes você é o alívio e a esperança de pessoas. Essa energia que passa em torno do seu perispírito, que dá a suavidade do ser, o que os espíritos superiores chamam de êxtase dos anjos. Ainda não chegaremos ao êxtase dos anjos aqui encarnado, mas já podemos sentir um gostinho. Nas minhas palestras eu falo, é um sorriso meio abestalhado, como a gente fala aqui na Bahia, é um sorriso meio sem motivo, né? Uma vibração em que os problemas da vida não quebra, não afeta tanto, né? Dinheiro não consegue isso. Dinheiro não consegue isso. Eu expressei aqui uma forma resumida do que eu já formei de ideia. Dinheiro é bom? Claro. Dinheiro é bom para as coisas que eu falei, você resolver questões materiais. Então, a pessoa faz esforço apenas por aquilo que sabe que obterá um benefício, um prêmio. Isso aqui é uma anotação minha. Então, a pessoa vai dedicar seu esforço em quê? Aquilo que ela vê, aquilo que ela pega, aquilo que ela sente materialmente, né? Então, eu vou em busca dessas coisas que eu estou experimentando. Aquela coisa que ela ainda não vê, não pega, ele não acredita. Ele não se esforça, porque seguir a mensagem do Cristo tem que ter um esforço, tem que ter um trabalho, tem que ter uma dedicação. Igual uma pessoa que quer aprender inglês ou japonês, ou uma profissão, ou qualquer coisa. Tem que ter uma dedicação de tempo, tem que ter reservado um espaço na sua energia de vida, na sua mente, para conseguir. E quem é que quer perder tempo hoje nessa nossa sociedade em dedicar tempo para pensar como é que eu posso ser bom para mim, em primeiro lugar, sem confundir com egoísmo, e ser bom para o outro, que é a mesma coisa. Quando eu sou bom para mim, eu consigo ser bom para o outro. Então, as pessoas, como isso é muito sutil, dificilmente se quer dedicar a isso. Então, continuemos aqui, no último parágrafo dessa página. Não, último não, penúltimo. O inevitável efeito das épocas de transição. Rui o edifício do passado, sem que ainda o do futuro se ache construído. O homem se assemelha ao adolescente que, já não tendo a crença ingênua dos seus primeiros anos, ainda não possui os conhecimentos próprios da maturidade. Apenas sente vagas aspirações que não sabe definir. Ele comparou aqui com um adolescente que já não é mais iludido com as historinhas da infância, de Papai Noel, e que papai e mamãe é para sempre, né? Mas também não tem o seu futuro seguro, então fica ali, né?
Por isso que sair de casa e ter uma vida independente é um momento crucial na vida do ser. Porque ele está entre isso, o porto seguro e as minhas obrigações e deveres que eu vou ter que encarar. Estamos agora no item 15. Se a questão do homem espiritual permaneceu até os dias atuais em estado de teoria, é que faltavam os meios de observação direta, existentes para comprovar o estado do mundo material, conservando-se, portanto, aberto o campo das concepções do espírito humano. Então, se faltavam meios de observações. Então, ficava mais naquela coisa da intuição que a gente leu e aprendeu no Livro dos Espíritos, e aprendemos também nesse estudo, de que o homem tem intuitivamente, inconscientemente, a certeza de que existe um Deus, um ser superior. Apesar de que as nossas religiões já desgastaram muito a palavra Deus, já desgastaram muito a palavra Jesus Cristo. Se alguém falar na rua Jesus Cristo, a primeira ideia que vem é de que é um religioso fanático. Então, é uma inteligência superior de amor e justiça, né? Então, faltava um meio para essas observações. Continuemos aqui que vamos chegar ao que Kardec quer. Enquanto o homem não conheceu as leis que regem a matéria, não pôde aplicar o método experimental, andou a errar de sistemas e sistemas no tocante ao mecanismo do universo e à formação da Terra. A partir do desenvolvimento da ciência, século XVII, XVIII, culminando no positivismo de Auguste Comte no século XIX, enquanto o homem não pôde formar um método de observação das coisas para dar o desenvolvimento da ciência, ele errou muito quanto a essas questões filosóficas de onde eu vim, para onde eu vou. Errou muito, pulando de sistema em sistema que ele falou aqui. O que se deu na ordem física, deu-se também na ordem moral. Para fixar as ideias, faltou o elemento essencial, o conhecimento das leis a que se acha sujeito o princípio espiritual. Olha que legal como ele leva a gente a raciocinar coisas. O que antes, lá na Idade Média, se deu com as coisas físicas, não se tinha como observar o porquê das coisas. Por que tem trovoada? Por que tem raio? Né? Por que o sol nasce e o sol se põe? Por que eu sinto dor? Então não tinha meios de observação e o homem não tinha as respostas. Ele está dizendo que a mesma coisa se dá com a questão espiritual. Por falta de meios de observação, não se tem as respostas e aí ficam criando sistema, filosofando, criando religiões, formas de crenças diferentes. Adorei isso. Tudo foi a falta de observação. E hoje a ciência não conhece muitas coisas, não tem as respostas e as soluções para muitas coisas também por falta de meio de observação. Os meios de observação vão se sofisticando, como o telescópio, como o microscópio, como tantas coisas, e aí ele vai conseguindo enxergar mais as verdades da vida. E quem é o telescópio e o microscópio das coisas espirituais? Conseguiu pensar o que é? A mediunidade que veio ser mostrada, porque ela já estava aí desde o início dos tempos. A mediunidade passou a ser esse microscópio e esse telescópio para descobrir as coisas espirituais. Estava reservado à nossa época esse conhecimento, como esteve aos 2 últimos séculos, os das leis da matéria. Ele tem uma observação aqui, no 24, Kardec se refere ao século 17 e 18. Então ele está dizendo aqui, estava reservado à nossa época, né, esse conhecimento, como esteve os 2 últimos séculos, os das leis da matéria. Então ele está dizendo, o século 17 e 18 trouxe para a observação material o que o século 19 trouxe para a observação espiritual. O século 19, através da terceira revelação, através da doutrina espírita revelada pelos espíritos superiores.
Até o presente, o estudo do princípio espiritual, compreendido na metafísica, foi puramente especulativo e teórico. No Espiritismo, esse estudo é inteiramente espiritual, com o auxílio da faculdade mediúnica, mais desenvolvida presentemente e, sobretudo, generalizada e mais bem estudada, o homem se achou de posse de um novo instrumento de observação. Olha que legal. A mediunidade sempre existiu. Moisés recebeu os 10 mandamentos por mediunidade. Pode não ser até diretamente mediunidade dele, como uma psicografia, mas por efeitos físicos dos fenômenos espíritas que sempre vêm da mediunidade, né? De um tipo de mediunidade, como a mediunidade de efeito físico. Há quem acredite que a pedra onde escreveu os 10 mandamentos foi esculpida sozinha. E por mediunidade de efeito físico, a gente sabe que isso é possível. E eu tenho essa dúvida, se foi intuição de Moisés, se foi psicografia dele. Não existia o papel e a caneta, mas ele escreveu na pedra, não é isso? Então, a mediunidade sempre existiu e a doutrina espírita teve o papel de mostrar que ela existe, como os cientistas mostram que existe a energia, a eletricidade, que existe. É isso que o cientista faz. Então, a doutrina espírita mostrou, olha, existe a mediunidade, existe uma capacidade orgânica em algumas pessoas em entrar em contato com outras pessoas que já não estão aqui no mundo denso. E a doutrina espírita estudou, compreendeu, experimentou, testou e foi a grande organizadora do conhecimento da mediunidade. Assim como alguns cientistas são grandes organizadores do conhecimento de algumas teorias, né? A mediunidade foi para o mundo espiritual o que o telescópio foi para o mundo astral e o microscópio para os dos infinitamente pequenos. Está aqui o que eu falei antes. Eu falei antes porque eu sempre leio o texto antes de fazer esse estudo aqui, claro, para eu tirar dúvidas de algumas palavras no dicionário, para eu raciocinar, para eu formar a ideia. Então aqui eu achei maravilhosa essa comparação. A mediunidade como ferramenta de observação. A mediunidade como o telescópio, como o microscópio. Permitiu-se explorassem, estudassem, por assim dizer, de viso, quer dizer, de vista, está lá embaixo na observação 25, permitiu-se explorassem, estudassem, por assim dizer, de vista, as relações do mundo espiritual com o mundo corpóreo, que, no homem vivo, se destacasse do ser material, o ser inteligente, quer dizer, se destacasse desse corpo aqui material, um ser inteligente que está aqui comandando esse corpo. E que se observassem os dois a atuar separadamente. Uma vez estabelecidas as relações com habitantes do mundo espiritual, possível se tornou ao homem seguir a alma em sua marcha ascendente, em suas migrações, em suas transformações. Pode-se, enfim, estudar o elemento espiritual. Eis aí o de que careciam os anteriores comentadores da Gênese, para o compreenderem e lhe retificarem os erros. Então ele está dizendo, olha aí agora, temos como observar o mundo espiritual, o ser espiritual, a verdade espiritual. Agora a gente tem como observar. E eu agradeço a Deus porque eu tenho a oportunidade de participar de 2 reuniões mediúnicas por semana, uma na sexta de desobsessão e uma no sábado de ajuda aos espíritos sofredores. E eu estou aí como um desses observadores. Eu estou em contato com esses espíritos que vêm falar, que vêm contar suas histórias, que vêm mostrar seus sentimentos, que vêm demonstrar seu ódio, sua raiva, ou que vêm demonstrar sua dor e seu sofrimento. Então eu estou vendo
sempre a relação do que foi feito aqui e as consequências lá. Eu estou sempre vendo a relação entre a importância de você entender o que Jesus falou e seguir, porque a consequência lá na frente é o que ele quis nos presentear, dessa paz, de felicidade, de êxtase, de alegria. E não tem outro jeito, o espírito não morre, a gente tem que encarar a vida e construir sempre um futuro melhor. Então, o que Jesus ensinou, o que fala no Evangelho de Jesus, está explícito nas reuniões mediúnicas. Se você faz como ele falou, o espírito se apresenta feliz e sábio. Se faz diferente do que ele falou, se apresenta em dor, sofrimento e desespero, pedindo pelo amor de Deus me ajude, ou destilando fel e ódio, o que a gente sabe que vai ter consequências duras para eles. É o que eu sempre converso com eles, é nesse sentido. Estando o mundo espiritual e o mundo material em incessante contato, os dois são solidários um com o outro. Mundo material encarnados e mundo espiritual desencarnados, sempre em constante contato o tempo todo. Tem espíritos aqui na minha sala, não tenho dúvida disso. Tem espíritos aqui na minha sala. E em volta de nós sempre tem, porque somos energia e energia sintoniza com outra energia. Ambos têm a sua parcela de ação na Gênese. Sem o conhecimento das leis que regem o primeiro, ambos que ele falou aqui, o mundo material e o mundo espiritual. Sem o conhecimento das leis que regem o primeiro, tão impossível seria constituir-se uma Gênese completa, quanto a um estatutário dar a vida a uma estátua. Estatutário, dentre seus vários sentidos, tem pessoa que constrói estátuas, escultores. Né? Então ele está dizendo aqui que sem o conhecimento das leis que regem o primeiro, o mundo material, tão impossível seria constituir-se uma Gênese completa como a um escultor dar vida à sua estátua, fazer estátua e dar vida. Então seria tão impossível quanto. Somente agora, conquanto nem a ciência material, nem a ciência espiritual hajam dito a última palavra, possui o homem os dois elementos próprios a lançar luz sobre esse imenso problema. Eram-lhe absolutamente indispensável essas duas chaves para chegar a uma solução, ainda que aproximativa. Então, só com esses dois raciocínios, a observação material e a observação espiritual, o conhecimento das causas e efeitos no mundo material, das causas e efeitos no mundo espiritual, é que a gente pode fazer a melhor conclusão, as melhores respostas possíveis para a nossa condição atual. E você que está acompanhando esse estudo com interesse, né? As minhas amigas aí do GEVEC e alguns dos amigos que eu não sei se estão acompanhando, e mesmo quem não é do GEVEC, quem está aí estudando, se considere uma pessoa destacada. Uma pessoa, eu não vou dizer privilégio, porque não existe privilégio nas leis divinas, existe esforço. Você já se destacou porque você já está com os olhos nas duas coisas. Você tem mais possibilidade de compreender e, compreendendo, agir melhor. Não estou querendo dizer que por isso somos superiores, não. A superioridade vem da capacidade de amar, vem da capacidade de sentir o bem e praticar o bem. Essa é a verdadeira superioridade, mas já temos condições de observar o caminho para chegar nela, tá bom? Jesus abençoe vocês, suas famílias, seus lares e até o próximo. O próximo a gente vai já começar o capítulo 5, já está na minha mão, ó, novinho, saído do forno. Antigos e modernos sistemas do mundo, tá bom? Um abraço, gente, e até o próximo vídeo.